Bom, eu vou partir aqui desse roteiro padrão, né, desse template, desse modelo padrão de criação de classe, né, para mostrar um exemplo, né? Então, aqui é a ideia geral de uma classe, toda classe tem um rótulo, tem um init, e dentro dele a gente coloca os nossos atributos. E aqui a gente vai começar com um exemplo, né? Então, eu vou fazer um exemplo no caso do funcionário da empresa, que a gente tinha imaginado no nosso exemplo motivador, que tem, né, está associado a um funcionário um nome, uma matrícula e um salário. Então, como é que seria uma classe que define um funcionário? Bom, a primeira coisa é ter a palavra-chave class com o rótulo, que aqui eu chamo de funcionário. Então, a classe funcionário representa um tipo, né, de dado, né, que está associado a um funcionário de uma empresa. Toda classe, por padrão, a gente costuma, né, nomeá-la sempre no singular e sempre a primeira letra é maiúscula e as demais, né, minúsculas. Se tiver mais de uma palavra, né, cada primeira letra da palavra é maiúscula. Aí aqui a gente tem um método de inicialização, né, de criação de objetos da classe, né? E dentro desse método a gente vai dizer as variáveis que a gente quer. Então aqui a gente vai criar a variável nome, a variável matrícula e a variável salário. Todas três são variáveis do tipo atributo, né? Porque tem um self associado a elas. Aqui eu coloquei um conjunto de valores padrão, né? Toda vez que eu crio uma classe, o objeto inicialmente assume esses valores padrão. Então, ao criar um novo objeto do tipo funcionário, então a gente vai criar com o nome uma string vazia, com matrícula 0 e com salário de R$0. Aqui 0. Float. Isso é como a gente cria a classe, mas criar a classe é uma coisa. Criar objeto, né, que usa a ideia da classe é o que a gente mais faz nos nossos programas. Bom, então, então, a partir desse tipo de dado, né, que é funcionário, né, eu posso criar variáveis desse tipo. Do mesmo jeito que existe o tipo de dado string, eu posso criar variáveis do tipo string. Ou existe o tipo de dados float, eu posso criar uma variável do tipo float, ou um tipo lista e uma variável do tipo lista. Como a gente cria um objeto ou uma variável do tipo funcionário? Basta fazer assim. Dar o nome da variável e atribuir a ela a um funcionário. Isso aqui que eu estou fazendo explicitamente, né, eu estou colocando o nome da classe funcionário com parênteses. Isso quer dizer que eu estou criando um funcionário, eu estou construindo um objeto do tipo funcionário. E esse objeto vai ser guardado na memória, na variável, né, F1. Ok? Então, inicialmente ele será criado com, né, nome vazio, matrícula e salário, certo? E vai ocupar algum espaço na memória, o espaço necessário para essa string vazia, o espaço necessário para uma matrícula inteira e para um salário real. Ok? Depois a gente pode, né, alterar esse funcionário e colocar dados específicos para ele. Mas o que é importante nesse momento é que F1 aqui é um objeto, é uma variável especial, né, que é do tipo funcionário. Então, funcionário é a classe e F1 é um objeto da classe funcionário. É como se o funcionário, a classe, fosse o conjunto que guarda todos os possíveis funcionários, enquanto que o objeto é um elemento desse conjunto, né? É um exemplo, um exemplar deste conjunto. Ok? Bom, a gente costuma pensar assim, né? Mas vamos ver isso na prática, né? Aqui está talvez muito resumido, né? Vamos mexer nos objetos, né? Vamos alterar os atributos de um objeto, vamos acessar os atributos de um objeto. Como é que a gente faz isso em Python? Bom, a gente vai fazer através do operador ponto. O que é o operador ponto? O operador ponto separa um objeto de seu atributo, né? Como é que ele funciona, né? A gente primeiro cria um objeto, aqui o objeto F1 do tipo funcionário, e agora a gente
se quiser atribuir a uma daquelas variáveis especiais, né, que pertencem ao objeto, né, que fazem parte lá da classe, como, por exemplo, nome, salário e matrícula, a gente faz usando o operador ponto. Então, a gente bota variável, ponto, atributo, no caso aqui F1 ponto nome, né, e atribui a ela um valor, do mesmo jeito que atribuiria a uma variável primitiva qualquer. Podemos alterar a matrícula, atribuindo um dado número de matrícula para a variável matrícula, que é membro ou que é atributo do objeto F1. Ok? E a variável salário de F1, que corresponde a este valor aqui, R$ 2.500,75. Então, o nosso funcionário F1, ele tem o nome Pedro, a matrícula 71400.500 e o salário 2.575. Ok? Com isso, a gente pode, né, usar este valor aqui, a gente atribuiu, né, mas a gente pode, como qualquer variável, mostrar um valor. Então, por exemplo, a gente pode fazer um print deste nome, um print da matrícula e um print do salário. Então, eu estou sempre usando o operador ponto, quando eu quero me referir às variáveis que fazem parte daquele objeto, certo? Então, F1 é exatamente aquela agregação que a gente tinha falado. É um objeto específico, né, que corresponde a Pedro. Eu poderia ter um outro objeto chamado F2, criado de modo similar, que corresponde a João, um outro objeto chamado F3, que corresponde a Maria. E cada um deles, né, com seus dados específicos de nome, matrícula e salário, certo? Mas o processo de usar, né, esses atributos, de mexer com esses atributos num objeto, é similar como a gente faz com variáveis comuns. Eu posso atribuir, eu posso colocá-los como parâmetro de funções, como o caso da print. Eu posso passá-lo como parâmetro para funções e por aí vai. Bom, vamos ver isso num exemplo um pouquinho mais detalhado. Vou cadastrar um objeto e depois vou mostrar o objeto já num programa mais específico, mais intuitivo para o usuário. Então, vou criar aqui a minha classe funcionário, como a gente já mostrou, né? E que ela tem o seu construtor, o init. E aqui as nossas variáveis, nossos atributos que existem nessa classe com seus valores padrão, seus valores default. Nome com uma string vazia, matrícula com valor 0 e salário com o valor 0 float. Aí a gente faz um programa principal, né? Esse programa principal permite a gente, por exemplo, criar um objeto do tipo funcionário, da classe funcionário, e vou pedir para os dados serem digitados pelo usuário, em vez de fazer uma atribuição, né? Já que é um objeto e as variáveis são uns, a gente pode fazer leitura do mesmo jeito que a gente faz atribuições, né? Aqui eu posso fazer um input e pedir para que o resultado seja colocado na f1.nome, ou seja, no atributo nome do objeto f1. A mesma coisa com o salário, né? Vai ser lido da entrada, transformado para R$1 e jogado na variável, colocado na variável salário do objeto f1. Por fim, matrícula, do mesmo jeito, só que um valor inteiro. Bom, assim eu posso, então, pedir para o usuário preencher os dados de um objeto. Vocês podem imaginar situações dessa, né, com a nossa telinha, né, mas podem imaginar também um programa baseado em janelas, onde você faz várias caixinhas de texto e a pessoa digita os dados lá nas caixinhas e quando ele aperta o botão cadastrar, ele vai fazer isso que a gente fez aqui. F1.nome, F1.salário, F1.matrícula, assumir os valores que estão lá naquelas caixinhas. Bom, isso é uma coisa, né? Cadastrar um funcionário, a gente já viu. Agora vamos mostrar os dados desse funcionário, né? Posso fazer um print aqui deles. Do mesmo jeito que eu faria um print com variáveis primitivas. Então, aqui a gente tem o print da matrícula, o print do salário e o print do nome, todos do objeto F1. Então, simples assim, né? A gente usa objetos. Para usar um objeto, tem que existir a classe, então em algum lugar essa classe tem que estar, né, definida, e pelo menos o seu init. E para criar o objeto a gente já sabe como cria, e para alterar valores e mostrar valores a gente também já sabe como faz, usando sempre o operador ponto. Bom, toda classe pode ter variáveis comuns,
mas pode ter também variáveis especiais. Eu posso ter uma lista dentro desculpa, dentro de uma classe eu posso ter, além de variáveis primitivas, ter listas ou ter dicionários, né? Por exemplo, eu posso ter um atributo especial que esteja relacionado a um funcionário que guarda um conjunto de informações daquele funcionário. Então, suponha que eu queira guardar, por exemplo, o número de horas extras de um funcionário no mês corrente, para que no final do mês eu possa, né, computar quantas horas extras essa pessoa fez e calcular quanto ele vai ganhar de horas extras em relação ao seu salário, né? Bom, aqui, do mesmo jeito, né, só repetindo nossa classe funcionário, né, com o init, com o nome, com a matrícula e com o salário, igual ao modelo anterior. E aqui eu vou adicionar minha variável especial, né, que é uma estrutura de dados, também usando self, também usando o operador ponto. Ela vai se chamar aqui horas extras e ela vai ser um dicionário, que inicialmente, né, dado que o funcionário ainda não fez nenhuma hora extra, ele começa como um dicionário vazio. E aí eu posso, né, ao criar um funcionário F1, por exemplo, ou F, né, eu posso adicionar horas extras para um dado dia do mês nesse dicionário. Então, eu vou usar o dia do mês como a chave e vou colocar o número de horas como valor. Então, por exemplo, eu posso pegar o funcionário F e eu posso pegar a variável horas extras de F, né? Então, posso fazer f.horas extras. Então, isso é um dicionário. Então, como f.horas extras é um dicionário, então eu posso passar uma chave e atribuir né, nesse dicionário, né, o valor 10 aqui, no caso, associado à chave 5. Então, eu faço do mesmo modo que eu faria com um dicionário qualquer. Se fosse uma lista, eu poderia fazer append, por exemplo. Como é um dicionário, eu estou fazendo uma inserção usando o colchete, né? Mas o mais importante aqui é entender, né, que esse conjunto aqui, f.horas extras, é visto, né, esse conjunto inteiro, como um dicionário. E aí eu posso operar com essa variável dicionário como eu operaria se ela fosse uma variável simples. A diferença é que ela é um atributo do objeto. Então, esse é o introdução básica, né, para criar objetos, né, criar classes, criar objetos, usar objetos, mexer em objetos dentro de um programa, né? É um conceito relativamente simples, né? Vocês vão ver, né? Vão usar com facilidade. Só precisa se acostumar com essa ideia, né? Que agora eu tenho variáveis especiais que pertencem ao objeto, né? Mas não tem nada de muito difícil para entender esse tipo de estrutura. É uma estrutura útil para os programadores e que vai servir. A gente vai ver mais funcionalidades de objetos, de classes, né? Por enquanto, acho que é suficiente. Então, fica o exercício para vocês de pensar nos objetos, nas classes que vocês poderiam usar num dado sistema, né? Criar essa classe, criar objetos desse tipo e mexer nos seus valores, né? Pedir para o usuário digitar, né? Para se acostumar com essa ideia de usar o operador ponto, ok? Fica aí, então, esse trabalho. A gente continua já já com mais coisas sobre classes e objetos.